Se você encontrou aí documentos, um documento aí de habilitação do Manuel de Souza Correia, por favor, tá entrando em contato aí pelo 3060 9901, 3060 9901 ou 99702 1073, 99702 1073. Ele perdeu aí próximo ao bloco A com C, beleza? Beleza? Então perde não, hein? Segura aí, tem mais música pra você daqui a pouquinho aqui na nossa programação, valeu? Enquanto isso, corre lá no seu computador e acessa www.radiopopular.blog.br e não esqueça, hein? Tá demais o programa Falando de Jesus, sempre um programa abençoado pra você, tá bom? Pastores abençoados, pastores ungidos, né? Com certeza, você aí que está do outro ladinho aí nos escutando, aquele abraço e que Papai do Céu te abençoe e te guarde. A você que está na pracinha de Vista da Serra 1, aquele abraço, hein? A você que está na pracinha de Vista da Serra 2, aquele abraço de Glaucio Santos pra você. E claro, pra você que está na pracinha aí de Planalto Serrano do Bloco A, aquele abraço, tá bom? E claro, vamos juntos, seguindo em frente com a nossa programação. Daqui a pouquinho eu tô de volta, com certeza, informando pra você aqui essa utilidades públicas, beleza? Agora você pode acessar o novo site da Rádio Popular, www.radiopopular.blog.br, www.radiopopular.blog.br. Ouça a nossa programação, assista ao programa O Bom Samaritano ao vivo via TV, www.radiopopular.blog.br, e ouça a nossa programação, www.radiopopular.blog.br, e ouça a nossa programação. Rádio Popular, Estúdio 2, em Planalto Serrano. Vem desfrutar do amor de Deus, restaurar seu lar. Agora ficou mais fácil quando você for construir, reformar, pintar e outros serviços que precisa de andames para a sua obra ou para a sua casa. Lhe apresentamos Andames Escardim. Esta marca você pode confiar. Andames Escardim faz locação para qualquer lugar da Grande Vitória. É só discar 99727-1298. Vou repetir, 99727-1298. Temos um prazer em atendê-lo e servi-lo sempre com qualidade e pontualidade. E o mais importante, você não paga caro para ter tranquilidade, conforto e segurança na sua obra. Andames Escardim, esta marca você pode confiar. Andames Escardim, é só ligar 99727-1298. Andames Escardim, tranquilidade, conforto e segurança para você e sua família. Andames Escardim. Identificação. Esta é a sua Rádio Comunitária Popular, um veículo de comunicação a serviço das comunidades. Rádio Comunitária Popular. A rádio que toca você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. A Rede Popular de Rádios, a Rádio Digigospel, apresenta o programa O Bom Samaritano. A apresentação, irmão Paulo Sérgio e irmão Tiago. Fingiu que não viu. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da programação O Bom Samaritano já está no ar. Mais um dia na presença de Deus, neste sábado abençoado,
a qual Deus nos deu este privilégio, esta oportunidade. A você que sempre está ouvindo esta programação que nasceu no coração de Deus para os nossos corações. Hoje nós estamos aqui com a graça de Deus, a qual Ele me deu este privilégio de transmitir essa sua palavra que é poderosa, a qual esta programação tem o objetivo de levar a palavra de Deus, a palavra de esperança, a palavra de amor, a palavra de libertação, a palavra de salvação. E desde já quero fazer menção do irmão Paulo Sérgio, que é um dos locutores, também ele é administrador do programa, a qual o Senhor nos confiou esta responsabilidade e está em uma viagem missionária, que o Senhor possa o abençoar, o guardar, o livrar de todo mal. Ele está acompanhando a programação aonde está, juntamente com os irmãos ali que foram nesta caravana abençoada. E você, nesta manhã, será edificado pela palavra de Deus, com os louvores, com a graça de Deus. Você estará ouvindo aqui nesta programação abençoada, a qual você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Então, desde já, eu te convido a abrir os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Será que nesta manhã você já disse: Deus, obrigado? Será que nesta manhã você já acordou agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo alimento que você tem na mesa, pelas vestes que Ele tem te dado? Porque Deus, Ele tem nos sustentado. Quantas vezes nós acordamos e murmuramos, reclamamos de tudo, de todos, e se esquecemos de ao menos agradecer a Deus. Se você não agradeceu a Deus, então neste momento você possa agradecer a Ele através da oração. Então iremos orar ao Senhor, iremos agradecer a Deus nesta manhã abençoada, nesta manhã de privilégio, a qual o Senhor, Ele está em nosso meio e Ele está falando contigo. Então abra os teus ouvidos, então comece agora a falar com Deus, comece agora a meditar no que Deus Ele tem para você. E se algo que você pede a Deus e você não recebeu, confia no Senhor, espera no Senhor, porque no tempo certo Ele vai te responder. Neste momento ore comigo. Senhor Deus poderoso, Pai eterno, a Ti clamo, Senhor, a Ti peço a Tua graça, a Tua misericórdia. Desde já, Senhor, louva o Senhor pela vida do irmão Paulo Sérgio, que neste dia de hoje não pôde estar, mas está ouvindo a programação, a qual o Senhor tem abençoado, esta programação que tem levado a palavra de esperança, de salvação, muitas vidas. E neste momento, aonde estiver, ó Pai, uma alma sedenta pela Tua palavra, que possa ser saciada, purificada, curada, sarada e transformada para a glória do Senhor, é o que te peço em nome de Jesus. Desde já agradeço, aos apoiadores Rede Show Supermercado de Planalto Serrano, Padaria Nogueira de Planalto Serrano e a Peãozinho Móveis e Moda Infantil, que está apoiando a programação Bom Samaritano. Que Deus possa abençoá-los grandemente e abundantemente. E nesta hora nós iremos de louvor, disco praise, Se Eu Me Humilhar, e eu dedico a todos os ouvintes do programa O Bom Samaritano. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor, sacrificar aquilo que está, tu me inclinarás
Coloque as duas mãos no seu coração. Diante do teu altar me sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia No seio do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita que ninguém pode tirar. Yeah, yeah. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Disco Praise, se eu me humilhar, que possamos se humilhar aos pés de Cristo, se humilhar aos pés da cruz, se humilhar aos pés de Jesus, para que possamos alcançar o seu favor, alcançar o seu perdão. Nesta manhã você já está sabendo que a programação Bom Samaritano só tem o objetivo de falar de Deus, de falar de Jesus, de levar essa mensagem de salvação. Então esta programação é compromissada com a verdade, com a palavra de Deus, e nesta manhã o Senhor tem uma palavra poderosa ao seu coração, e a palavra do Senhor ao seu coração nesta manhã é esta: não saia da posição que você foi chamado por Deus, né? Não saia da posição que você foi chamado por Deus. Você que é pregador, foi chamado para pregar a palavra, não saia da posição de pregar o evangelho. Você que é levita e foi chamado para adorar o Senhor, que você também não saia da posição de adorador, para que possamos estar na posição que o Senhor nos chamou. Será que nesta manhã de sábado você tem se colocado na posição que Deus realmente quer de você? Ou você tem fugido do seu chamado, a qual o Senhor lhe entregou dons e talentos para o amar, para o servir, para o adorar? Será que você tem de fato multiplicado o talento que o Senhor te deu? Ou será que você tem abrido mão tão fácil das promessas, abrido mão tão fácil daquilo que Deus colocou em suas mãos? Porque a obra de Deus é grande, mas poucos são os ceifeiros na seara do Senhor. E neste momento também eu já quero mandar um abraço para a Érica da loja Danil, a minha irmã Érica. Quero mandar um abraço também para a irmã Nil, que está escutando a programação através do site, ao Áquila, que está ali, a toda esta família abençoada. Um abraço também à irmã Luzia da padaria Nogueira, um abraço a Maria Aparecida, a minha cunhada Ângela, né, e o meu sobrinho que está para nascer. Que Deus venha abençoar grandemente e abundantemente, que o Senhor, Ele tem nos dado estas dádivas, estes presentes, esta bênção, uma bênção que enriquece e não acrescenta dores. Também que Deus venha abençoar a vida do pastor Ronaldo Silva e família, né? Que o Senhor venha abençoar a vida do nosso pastor Hermógenes e a todos os pastores, missionários, evangelistas do bairro da Serra, do município da Serra, do bairro Planalto Serrano, da cidade Vitória, Vila Velha e demais cidades onde estiver um ouvinte, onde estiver alguém ouvindo a programação, que seja edificado, que seja abençoado pela palavra de Deus. Você pode estar ligando, você pode estar mandando mensagem no site e nós estaremos o atendendo, nós estaremos aqui mencionando o seu nome, mandando um abraço para a pessoa que você ama e também aqui orando pela sua vida e pela sua família. O site é www.radiopopular.net.br. Você clicando lá no link play, você estará ouvindo a programação ao vivo. O programa Bom Samaritano vai ao ar todas as terças, quintas e sábados e você será edificado. Assim também é o programa Falando de Jesus, é uma bênção, uma programação compromissada com a verdade, sempre levando homens de Deus, pregadores da palavra de Deus, com a graça de Deus. Ali tem ministrado homens e mulheres de Deus, trazendo mensagens que edificam, mensagens que transformam vidas, e o nome do Senhor tem sido glorificado, a qual o irmão Djalma Bernardo, que tem estado na direção, na administração da programação, e o Espírito Santo que está no controle de tudo. Eu te convido de segunda a sábado, a partir das 17h45, para que você possa ouvir o programa Falando de Jesus. Nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas falam de muitas coisas, falam de riquezas, falam de fama, falam de sucesso, falam de coisas materiais, mas não tem nada melhor
do que falar somente de Jesus. Então eu te convido a ouvir o programa Falando de Jesus para você ser edificado. A você que está na praça, a você que está em sua casa, ouvindo esta programação, eu te mando um grande abraço, que Deus possa te abençoar e que você fique sabendo que Deus te ama. Jesus, ele se importa com você, ele te conhece por dentro e por fora, ele conhece a sua história, ele sabe do seu interior, ele sabe o que você está pensando agora, ele sabe o que você está sentindo, porque Jesus Cristo, ele se fez carne, ele se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então não pense você que Deus te esqueceu. Quem sabe nesta manhã você pensou em tirar a sua própria vida, você pensou em abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Quem sabe nesta manhã você pensou em sair de casa, deixar a sua família, deixar os seus filhos, deixar a sua esposa ou deixar o seu esposo por coisas vãs, por troco de nada. Esses são pensamentos que o inimigo às vezes colocam na mente das pessoas para que elas distanciem da presença de Deus. Mas eu te convido esta manhã a você se aproximar de Jesus. Você lembra de Zaqueu, que queria conhecer a Jesus, mas porque ele era de estatura pequena, a multidão que seguia Jesus não deixava ver a Jesus, mas ele sentiu um desejo no seu coração de conhecer esse Jesus que pregava que bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados limpos de mão e puros de coração, porque verão a Deus. Zaqueu nasceu um desejo do seu coração de conhecer a Jesus e ele subiu uma figueira. Mas o segredo não é subir na figueira, o segredo é descer da figueira. Enquanto Zaqueu estava na figueira brava lá em cima, o milagre não havia acontecido na sua vida, a salvação não havia chegado na sua casa. Mas quando Zaqueu ouviu a ordem de Jesus dizendo: desce depressa, foi então que ele desceu, foi então que ele se humilhou, foi então que ele se aproximou de Jesus. Zaqueu estava tão distante naquela figueira de Jesus, mas Jesus ele estava chamando Zaqueu para um particular, para um encontro pessoal, para uma mudança, para uma transformação na sua vida. Então Jesus entra na casa de Zaqueu e então profere esta palavra que é muito pregada: hoje veio salvação a esta casa. E que casa é esta? É o coração, é a alma de Zaqueu. O Senhor quer trazer também salvação a esta casa, a sua vida. E nós iremos de louvor, e eu dedico este louvor a você que está pensando em desistir, a você que está desanimado, dizendo que Jesus te ama, ele tem uma obra em sua vida. Então com vocês, Fernandinho Galileu. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uou! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel.
como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você acabou de ouvir Galileu, Fernandinho. Somente Jesus, ele é o merecedor da honra e da glória. Chegou aqui a mensagem através do WhatsApp do irmão Paulo Sérgio. Eu quero aqui passar para que vocês possam ouvir o irmão Paulo Sérgio aqui, mandando um abraço a vocês, todos os ouvintes. Ele está lá em Conceição da Barra, ligadinho no programa O Bom Samaritano. E daqui a pouco iremos orar para então introduzirmos a palavra de Deus. Bom dia, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui numa missão missionária, estou aqui em Conceição da Barra. Quero mandar um abraço para todos vocês, a todos vocês que estão online, que estão também por via cabo. Quero agradecer a Deus por esse momento de oportunidade. Hoje Deus tem uma palavra para o seu coração, ministrado pelo seu filho, o nosso irmão Tiago, que vai trazer essa palavra de Deus para o nosso coração, esse alimento espiritual. Desde já eu quero mandar um abraço a todos vocês, e na terça-feira, em nome de Jesus, estarei aí com mais um programa, O Bom Samaritano. Desde já agradeço a todos vocês de Vila Velha, Cariacica, Vitória, a você de Serra, a você aí de Planalto Serrano, Bloco A, Bloco B, Quadra 37, a você de Vista da Serra, a você de Maria Nilbe, quero mandar um forte abraço. Quero mandar um forte abraço também para você aí da França, que tem nos acompanhado, França aí. Quero mandar um abraço também para vocês do Irã, que também tem acompanhado esta programação. A você aí também de São Paulo, Guarulhos, um grande abraço, que Deus possa abençoar. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você emprestar o seu ouvido nesta manhã, para que Deus possa falar no seu coração. Deus tem uma palavra no seu coração nessa manhã. Crê que você vai receber de Deus essa bênção do Senhor, ministrado pelo nosso irmão Tiago. Desde já eu quero mandar um abraço também para os nossos feirantes, Os nossos feirantes aí de Planalto Serrano. Hoje é dia de feira, Um grande abraço a todos vocês. Um bom trabalho, que Deus possa abençoar, mais um dia de trabalho de vocês. Obrigado também por emprestar o seu ouvido nesta manhã, para estar ouvindo esta programação do Bom Samaritano. Aqui quem fala é o seu irmão de hoje e de sempre, Paulo Sérgio. Um grande abraço e, se Deus permitir, até terça-feira, em nome de Jesus. É isso aí, irmão Paulo Sérgio, mandando um abraço a todos os ouvintes, também a todos os feirantes, e está confirmado no céu e na terra. Se Deus permitir, irmão Paulo Sérgio estará aqui na terça-feira, aqui trazendo a palavra de Deus para os nossos corações, a qual ele também é um dos diretores do programa O Bom Samaritano, e nós estamos unidos com o programa Falando de Jesus, a qual o irmão Djalma Bernardo também é diretor geral da programação da Rádio Popular, e o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. E neste momento também quero mandar um abraço a todos do grupo Deus Disse, um grupo evangélico abençoado, ao qual ali temos palavra de Deus, louvores, e que Deus venha abençoar a todos os amigos e irmãos que estão participando deste grupo Deus Disse, e que o Senhor venha abençoar-nos neste momento, agora através da sua palavra, que Deus possa falar contigo, que Deus possa falar conosco. Então iremos orar para podermos pregoar a palavra de Deus, porque Deus tem algo poderoso para os nossos corações. Deus tem algo poderoso para o seu coração. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu te peço a tua graça, me revista, Senhor, de humildade.
Ó Deus, nós não somos, Senhor, melhores do que ninguém. Ó Pai, estou aqui como um servo do Senhor. Ó Deus, como discípulo do Senhor. Ó Deus, aprendendo contigo cada vez mais. Mas, ó Deus, há vidas que precisam, Senhor, ser transformadas. Há vidas que precisam ser libertas pela Tua palavra. Há pessoas neste momento precisando, Senhor, de um consolo, precisando de uma resposta, precisando, Senhor, Pai, da alegria de volta, precisando, Senhor, ter um sentido para viver. Ó Deus, há pessoas neste momento que estão, Senhor, confusas, que estão vivendo um caos, em ruínas e não sabem para onde ir, mas que o Senhor, ó Pai, é o caminho, a verdade e a vida, para que a palavra do Senhor nesta manhã possa impactar esta vida, possa, Senhor, dar rumo e direção a esta pessoa, para que a Tua palavra como luz possa iluminar o caminho daqueles que estão entrando em trevas e eles venham reconhecer que somente o Senhor salva, cura e liberta. Esta é a oração que eu te faço em nome de Jesus. A palavra do Senhor nesta manhã está registrada em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 17, a qual Deus tem uma palavra poderosa para o meu e para o seu coração. Melhor dizendo, se olharmos e folhearmos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós iremos ver Deus falar conosco. Quantas vezes nós passamos por situações que parece que Deus fica em silêncio, parece que Deus não está nos vendo, parece que Deus não está nos contemplando. Quem sabe você já passou por isso? Há momentos na nossa vida em que nós estamos em meio à multidão de pessoas, só que parece que não há ninguém do nosso lado. Às vezes você está na escola, na faculdade, em volta, na rua, e você se sente sozinho. Por que isso acontece? É porque nós não confiamos em Deus. É porque nós não vemos o Deus que nós servimos. Aí às vezes vem a falsa esperança, às vezes vem a fraqueza, às vezes vem a dúvida, às vezes vem em nossa mente a vontade de desistir, de olhar para trás. Parece que nós desacreditamos das promessas, parece que nós desacreditamos de um Deus todo-poderoso e temos uma amnésia espiritual, se esquecemos de tudo aquilo que Deus fez por nós e Ele continua fazendo. E acontece que as pessoas se sentem sozinhas e ficam ali na solidão, a tristeza chega, a angústia chega, e a pessoa, cada ano que passa, não muda, a situação só piora. Eu te convido a você ter um encontro com Jesus, eu te convido a você ter um encontro com a graça, ter um encontro com o Filho de Deus. E neste momento, talvez você está dizendo, Deus ainda não falou comigo, Deus não usou um profeta, uma profetisa para revelar toda a minha vida, toda a minha história, para falar de tudo aquilo que eu estou passando. Por que que Deus não fez isso? E eu te pergunto, essa semana, esse mês, você já leu a Bíblia Sagrada? Você já meditou na palavra de Deus? Pelo menos um versículo. Você já meditou na palavra do Senhor? Se você não meditou, abra sua Bíblia neste momento, porque Deus, Ele quer falar com você. Não somente através dos profetas, através das profecias, mas Deus quer falar com você através da sua palavra. E quando você abre a Bíblia Sagrada, é Deus falando conosco. 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 24. Diz assim: irmãos, cada um fique diante de Deus no chamado e na posição que foi chamado. Cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. E em 1 Tessalonicenses 5:24, o Senhor nos diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que palavra maravilhosa em 1 Coríntios 7:24. A cada um de nós, Paulo, ele adverte aos irmãos da igreja em Corinto, dizendo: irmãos, fique cada um de vocês no ministério que você foi chamado. Fique cada um de vocês na posição em que você foi chamado. O que quer dizer isso, irmão Tiago, para a minha vida? O que tem a ver esta palavra comigo? O que tem a ver o que Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás com a minha vida no dia de hoje? Quem sabe você adorava a Deus no templo? Quem sabe você cantava no conjunto das adolescentes, dos jovens, das crianças? Quem sabe você nasceu num berço evangélico e por um motivo ou por alguma coisa você saiu, abandonou a igreja, abandonou o conjunto, abandonou a presença de Deus e hoje se encontra no mundo, estacionado, fora da posição que Deus te chamou. É interessante em dizer que tudo começa em Gênesis, tudo começa na criação. Quando Deus ele cria os céus, quando Deus cria a terra, as estrelas, o sol e a lua, tudo Deus disse: haja luz, haja separação de águas e águas, haja animais, haja bestas feras, haja peixe no mar, haja aves no céu. Tudo Deus criou com o poder da palavra. Só que quando Deus criou você,
Quando Deus nos criou, Ele criou de forma especial. Digamos que Deus ele tinha uma lista de coisas para fazer. E quando Ele cria a terra, o céu, o mar e tudo que existe na terra, Ele colocou isso como algo que Ele não estava priorizando em primeiro lugar. Mas Ele havia na sua lista, digamos que Deus tinha essa lista. Nós estamos conjecturando. Ele colocou você nessa lista de prioridades, dizendo assim: você, nós, os seres mortais, a alma vivente, este semelhante a mim, esta semelhante a mim, eu não vou fazer com o poder da minha palavra, mas eu vou fazer com minhas próprias mãos. Talvez você não entendeu o que eu quero dizer. Deus criou os animais, Deus criou os seres viventes, tudo com o poder da palavra. Deus criou o sol e a luz, as estrelas, coisas magníficas que nós olhamos para o alto e ficamos, admirando as criações de Deus, as obras das mãos de Deus. Mas você não. Você Ele criou com suas próprias mãos. Ele fez você do pó da terra. Ele teve o carinho de fazer nós a sua imagem e a sua semelhança. Olha o que a palavra do Senhor diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, na lista de Deus, você é prioridade. Na lista de Deus, digamos, se você está em primeiro lugar. Mas, irmão Tiago, como assim em primeiro lugar na lista de Deus? Mas nós devemos adorar a Deus, colocar a Ele em primeiro lugar em nossas vidas, em tudo. Digamos que nessa lista espiritual você está em primeiro lugar como prioridade daquilo que Deus haveria de fazer. Por que isso? Porque quando passou toda uma história que o homem pecou, desde que Deus criou o homem e a mulher, houve o seu pecado por causa da desobediência do homem e da mulher, por ouvir a serpente e não ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que passou toda uma geração que pecaram. O Senhor levanta Enoque, o Senhor levanta Sete, o Senhor levanta a Moisés, o Senhor levanta a Davi, o Senhor levanta José, levanta vários homens para dar continuidade na história. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Os grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada foram homens que andaram com Deus, mas nem por isso eles tiveram defeitos, nem por isso eles não tiveram falha, eles tiveram falhas. Eles nasceram no pecado. Davi mesmo disse que ele nasceu no pecado fui gerado, no pecado me concebeu minha mãe. Ele estava dizendo que todos que nascem hoje nessa terra, eles herdam o DNA do pecado. Só que para que Deus viesse a anular, aniquilar essa cédula que era contra nós, a cédula do pecado, do velho homem, do velho Adão, Deus ele priorizou a mim e a você. E nessa lista de prioridades ele colocou o seu nome, ele colocou meu nome. Então por isso ele envia o seu filho. Ele não poupou o seu filho. Porque a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Deus fez isso? Por que Deus enviou o seu Filho amado para nos redimir, para nos lavar com o seu sangue, para nos comprar, para nos resgatar para Deus, para nos dar uma nova vida, para sermos uma nova criatura, para sermos semelhantes a Deus, através da graça, através de Jesus, o favor imerecido, o perdão. Quem era eu, quem era você, quem éramos nós? Estávamos no pecado, estávamos no charco de lodo, e andávamos nas trevas, éramos miseráveis, éramos pobres. E Jesus chegou em nossas vidas e nos deu um sentido de viver, porque Ele ama você, porque Ele nos ama, porque Ele nos priorizou na lista de prioridades, Ele nos fez com suas próprias mãos. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse a todos. E eu te pergunto, e você? Imagina que você tem uma lista, um projeto, ou vários projetos nessa lista que você tem. Quem sabe o seu sonho esse ano é se casar, quem sabe o seu sonho esse ano é se noivar, quem sabe o seu sonho esse ano é ter uma casa, é conquistar bens. Quem sabe esse ano o seu projeto é fazer uma faculdade ou um curso técnico. Eu não sei qual é o seu sonho. Não é pecado sonhar, não é errado sonhar, não é pecado desejar e possuir coisas melhores, porque Deus tem o melhor para todos nós. Mas eu te pergunto, nessa lista de prioridades que você tem, você colocou Deus em primeiro lugar? Você colocou Jesus em primeiro lugar? Você colocou o Espírito Santo em primeiro lugar? Porque quando Ele criou os céus e a terra, as estrelas, o mar, Ele criou toda a terra com sua palavra. Mas quando Ele criou você, Ele disse: não, esse aí eu vou fazer com minhas próprias mãos. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Na lista de prioridades de Deus, Ele colocou você em primeiro lugar. Então que possamos refletir essa palavra,
que possamos colocar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Paulo disse, olha, amados irmãos, fique na posição que for te chamado. Eu me lembro em Jonas capítulo 1, versículo 4 em diante, que Deus chamou a Jonas para ir para Nínive, para a cidade dos assírios. Homens sanguinários, homens fraudulentos, homens carrasco, que jogavam cargas pesadas sobre o povo, que faziam o povo escravos, o maltratavam, aterrorizavam a todos. E Jonas, ele recebeu esse chamado, a ordem do Senhor era para que ele fosse para a cidade de Nínive e anunciasse a salvação, anunciasse o juízo, a justiça de Deus. Porque se aquele povo não se arrependesse, não se humilhasse, o Senhor ia destruir a todos, desde criança até o ancião. E Jonas desobedeceu a ordem do Criador. Jonas desobedeceu a ordem de Deus. O que Jonas fez? Jonas não foi para Nínive, Jonas foi para Tarsis. Tem muitas pessoas que assim, preferem obedecer aos homens do que obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque há muitas pessoas que estão procurando prestígios, procurando ser reconhecido, procurando ser consagrado, procurando status, famas, procurando subir degraus. As pessoas querem estar em primeiro lugar. As pessoas querem estar em destaque. O mundo hoje que vivemos, a filosofia da sociedade de hoje é ter riquezas, é quanto mais melhor. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada vai na lei ou na contramão da lógica da filosofia da sociedade de hoje. Para Deus não precisa ser capacitado, porque isso Ele faz, Ele capacita. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que existia uma lei, existia uma cultura em que dizia que os primogênitos de uma família, ele herdaria bênçãos, bênçãos para ser um rei, bênção para ser abençoado pelo seu pai eternamente, e herdariam essas bênçãos, promessas espirituais e materiais. Só que nós vamos olhar para a história, Davi não era o primogênito, Davi não era o maior da sua casa. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele olha então para todos os filhos de Jessé, e nenhum desses serviria para ser rei de Israel. Mas Deus disse para Samuel, Samuel, não te atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha por fora, mas eu vejo por dentro. Então Samuel disse, não tem algum filho? Aí Jessé disse, só tem um menor que está no campo. E o Senhor disse, ei Samuel, não se assente à mesa até que ele venha. Deus não escolheu o maior, Deus escolheu o menor. Então está provado na Bíblia que nem sempre é aquilo que nós achamos que aparentemente é o que serve, é o que parece ser. Muitas das vezes Deus ele confunde o homem. Por quê? Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Então Jonas, ele não quis fazer a vontade de Deus logo do início. E depois ele passou pela tempestade. Ele passou por uma tempestade que envolvia ali marinheiros que estavam levando ele para Tarsis. E os homens então preocupados foram lançando as suas cargas, foram tomando prejuízo, lançando ao mar. E a tempestade não parava, a tempestade não acabava, não cessava. Então lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas confessou e disse, é por causa de mim que essa tempestade veio. É por causa de mim que está acontecendo isso. É por minha causa que tudo isso está acontecendo. Então Jonas pediu para que o lançasse ao mar e tudo ia se acalmar, tudo ia voltar à sua naturalidade. Os homens meio temerosos, mas por causa da palavra de Jonas, então eles lançaram Jonas ao mar e a fúria do mar cessou. E veio um grande peixe e tragou a Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites naquele ventre do peixe e a Bíblia diz que aquilo era como um inferno. Jonas clamou ao Senhor e o Senhor ouviu o clamor de Jonas. E então aquele grande peixe o lançou na areia da praia. E novamente o Senhor disse para Jonas, Jonas, levanta-te, vai à cidade de Nínive e prega a minha palavra. O Senhor está dizendo para você nesta hora, levanta, toma posição, fique na posição que for te chamado. O Senhor está dizendo para você nesta hora, como Paulo disse em 1 Coríntios 7, 24, meus amados irmãos, fique na posição que for te chamado. Se você é levita e adorador na casa do Senhor, não saia da posição. Se você é pregador do Evangelho, não saia da posição. Não olhe para trás, mesmo que a dificuldade está à sua frente, mesmo que o mar está à sua frente, mesmo que a tempestade está forte, parece que você vai afundar, parece que você vai morrer. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é ouvir a voz de Deus e obedecer. Você lembra de Adão?
quando ele comeu do fruto proibido que não era para comer, ele decidiu ouvir a voz da sua esposa e não ouvir a voz de Deus. E então o que aconteceu com ele? Depois de pecar, ele se escondeu, porque ele percebeu que estava nu. E o Senhor, então ele vai dizer para Adão: Adão, aonde tu estás? Adão disse: Senhor, ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estou nu. Quem te mostrou, Adão, que você estava nu? Aí Adão vai dizer: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Olha só, Adão estava fora da posição, estava escondido. Quem sabe você entrou na caverna por causa da dificuldade que você está passando. Ah, irmão Tiago, as portas se fechou para mim, a enfermidade bateu na minha porta, na minha família, tem pessoas que estão no leito do hospital, no UTI, no CTI, parece que Deus não está ouvindo mais as minhas orações, parece que Deus não está vendo o que eu estou passando. Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, é melhor escolher o caminho da obediência. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós fugimos da vontade de Deus, quando nós tentamos se esconder de Deus, tudo vai mal. Então que nesta manhã você possa refletir essa palavra. Jonas se levanta e vai para Nínive e anuncia a palavra do Senhor por um espaço de 40 dias. E então aquele povo daquela cidade se arrepende no pó e na cinza, vestem todos em panos de saco, se humilham diante de Deus, e todos, do menor ao maior, até o rei do país, em toda a nação, se humilha diante do Deus de Jonas. Como que é lindo saber que Deus cuida de nós. Como que é maravilhoso saber que a cada um de nós Deus deu um dom, um talento, Deus nos chamou. Se você está fora da posição que for te chamado, eu te convido a você entrar na brecha, a tapar a brecha, a se colocar na posição que Deus quer. Deus não desistiu de você. Ele te ama, Ele te chama, Ele te convida. Nesta manhã, eu te convido a você a ter o encontro com Cristo, a aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador, o Salvador da tua alma, da tua vida, a levar a sua família até Jesus, para que você possa alcançar a sua bênção, o seu milagre. O maior milagre é a salvação. Eu sei que Jesus cura a doença, eu sei que Jesus liberta, transforma, cura o corpo físico. Há muitas pessoas que estão aí contando testemunho de milagres, que Jesus livrou do acidente, da morte, do caos, do perigo, mas o maior milagre é a salvação. Lázaro havia ficado enfermo, morreu, Jesus o ressuscitou depois de 4 dias que estava ali sepultado, mas Lázaro um dia morreu de novo. E a vida dele, e a alma dele, para onde que foi? Será que ele obedeceu ao Senhor Jesus Cristo, guardou os mandamentos até o fim da sua vida e então está salvo? Ou será que Lázaro desobedeceu? Nós não sabemos, a salvação é através de Cristo, é da graça, mas nós queremos crer que Lázaro morreu com Jesus, morreu em Cristo Jesus, e ele irá ressuscitar naquele grande dia primeiro, porque aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados primeiro que em Cristo Jesus, e nós que estivéssemos vivos seremos arrebatados. Então fique esta palavra no seu coração, que Deus possa te abençoar cada vez mais. E está confirmado no céu e na terra que o seu almoço espiritual é aqui no programa O Bom Samaritano, com Paulo Sérgio e Tiago Nascimento. Um grande abraço a todos os apoiadores Rede Show, Supermercado de Planalto Serrano, Padaria Nogueira e Peãozinho Móveis e Moda Infantil. E se Deus quiser, o irmão Paulo Sérgio estará aqui na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos os ouvintes. Deus sabe o teu nome, Deus te conhece. E fica com este louvor. Aline Barros, sonda-me, usa-me. Tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, oh Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só